Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Duncan nasceu na Baixada das Pulgas, o distrito mais pobre e despretensioso da capital dos Sete Reinos, entre os anos de 191 e 193 após a conquista, filho de pais desconhecidos, inclusive por ele próprio. Suas memórias mais antigas são as de viver como um garoto de rua por entre as vielas e as casas de pasto dessa região tremendamente carente de Porto Real, atendendo pelo nome Dunk, e brincando e se metendo em diversas desventuras ao lado de seus 3 mais antigos amigos, que atendiam pelos nomes de Fuinha, Rafi e Pudim. De acordo com sua versão dos fatos, sua turma era de legítimos 4 diabretes, e ele próprio se descreve como o pior de todos, o mais levado e mais incorrigível de sua pequena trupe. Uma das atividades de que mais se lembra é a venda de pedaços de carne de uma qualidade duvidosa às casas de pasto, para seus famosos ensopados castanhos, e a origem de tais peças de carne era melhor deixada como mera especulação. Por jamais ter tido contato ou sequer conhecido seus pais, especula-se que Duncan tenha nascido como um bastardo indesejado, e tenha sido deixado nas ruas para que os elementos dessem cabo de si, o que obviamente não aconteceu. O próprio Duncan acreditava que o pai talvez tivesse sido um fora da lei, o que explicaria sua impossibilidade de cuidar dele, e até mesmo nutria a esperança de, um dia, viajar até o extremo norte, para a muralha, onde poderia talvez encontrar um velho homem bastante alto que se parecesse com ele, e que viria a reconhecer de imediato. A vida de Duncan mudou no ano 196 após a conquista, quando um cavaleiro andante conhecido como Sor Arlan de Centarbor, oriundo das terras fluviais, encontrou o garoto e, notando seu físico avantajado, se decidiu por tomá-lo como seu novo escudeiro, apesar de seu nascimento plebeu e de sua óbvia inexperiência no ofício, 2 anos após a morte de seu escudeiro anterior, o jovem Roger de Centarbor. Sor Arlan tomou Duncan como seu escudeiro quando o viu na Baixada das Pulgas, perseguindo um porco, quando o menino tinha algo em torno de 5 ou 6 anos, e começou a treiná-lo em um momento crucial da história do reino, durante o apagar das luzes da então rebelião Blackfyre, quando o grande bastardo Daemon Blackfyre tentou arregimentar os senhores de Westeros contra o regime Targaryen, acreditando ter sido legitimado tacitamente por seu pai, o falecido rei Aegon IV o Indigno. A nova dupla viajou por todo o canto nos Sete Reinos, com a exceção do norte, onde Duncan ainda esperava, contra toda a esperança, encontrar algo sobre o paradeiro do pai, e a própria Centarbor, estranhamente, enquanto Sor Arlan criava Duncan quase como uma nova figura paterna. Eles serviram Lord Leo Tyrell em Jardim de Cima, durante o início de suas andanças juntos. Visitaram Porto Real no ano 205, serviram Lord Florent durante ao menos meio ano e se juntaram à hoste de Lord Dondarrion durante sua caçada implacável ao Rei Abutre, no contexto da Terceira Guerra Dornesa em 206. Em 208, eles continuaram suas andanças, visitando entre outros lugares a grande cidade de Lannisporto, e da mesma forma, Duncan estava com Sor Arlan quando este foi contratado como parte da escolta de um mercador dornês que desejava se deslocar desde Lannisporto até o Paço do Príncipe, de regresso ao lar. Enquanto tudo isso transcorria, Duncan aprendeu com Sor Arlan a arte da esgrima, naturalmente, embora suas experiências de luta enquanto ainda menino na Baixada das Pulgas também tenham ajudado em suas habilidades marciais. E desde o primeiro momento em que Sor Arlan permitiu ao jovem Duncan segurar o cabo de uma espada, apenas um sonho se instalou em seu coração: o de um dia vir a se tornar um dos 7 cavaleiros brancos da Guarda Real de Westeros. Duncan cresceu para se tornar um homem notável por seu próprio direito. Já aos 17 anos de idade, apesar da infância de privações pela qual passara, Duncan cresceu até atingir pelo menos 2,10 metros de altura, e se erguia muito acima da maioria dos homens e mulheres nos reinos, o que por si só já serviria para destacá-lo na multidão.
Ele possuía um emaranhado de cabelos alongados beijados pela luz do sol, e se mostrava como rápido e tremendamente forte, com ossos grandes e tez rígida, contando não somente com a força física natural que vinha de seu tamanho incomum, sendo descrito como forte como um jovem Auroch, mas também com a velocidade adquirida após anos se metendo em todos os tipos de enrascadas em Porto Real, e treinando suas habilidades de guerreiro com Sor Arlan entre suas andanças pelos reinos. Apesar de sua imponência e indubitável perícia nas armas, Duncan sempre se mostrou um homem humilde e comedido, além de se considerar como um teimoso, estúpido e inveterado, recordando frequentemente as palavras de Sor Arlan com relação a si mesmo. Dunk, o pateta, cabeça dura como a muralha de um castelo. Sor Arlan também costumava zombar de sua ligeira falta de sagacidade, dizendo a ele que era lento como um Auroch, em uma óbvia referência figurada à sua grande força. Apesar disso, Duncan sempre foi também rígido em suas visões de moralidade, e tendo em si o desejo ardente de se tornar um grande cavaleiro, sempre cultivou e observou as virtudes que faziam os verdadeiros cavaleiros, muito antes mesmo de se tornar um. No ano 209 após a conquista, um grande torneio seria realizado na campina fora da fortaleza de Valfreixo, a sede da casa Ashford, e naturalmente, Sor Arlan se sentiu compelido a comparecer para mostrar suas habilidades e, talvez, angariar o favor de alguma grande casa senhorial. Desse modo, ele e Dunk partiram em direção à campina, mas durante a viagem, Sor Arlan veio a falecer, de razões nunca especificadas, e Dunk foi o responsável por enterrar seu velho amigo e mentor com as próprias mãos. Mas apesar desse enorme revés, Duncan se decidiu por continuar em direção a Valfreixo, para competir nas liças, em honrar a memória de Sor Arlan, se utilizando da montaria do próprio companheiro. Em seu caminho, Dunk fez uma pausa em uma estalagem à beira da estrada, e ali ele encontrou um homem embriagado que clamou ter sonhado com ele, e que por isso mesmo se mostrou profundamente perturbado com sua presença. Na mesma estalagem, ele também encontrou um pequeno garoto completamente careca, uma figura curiosa, bastante branca e dotada de olhos de um tom claro que se aproximava do púrpura da casa real, e tal garoto o implorou para que lhe permitisse acompanhá-lo até o torneio, e para que Duncan lhe permitisse se tornar seu escudeiro. Duncan, no entanto, recusou o pedido do menino, e partiu pouco depois da estalagem para chegar por fim a Valfreixo, pouco tempo depois. Uma vez chegado ao terreno do torneio, Dunk montou seu acampamento solitário, mas naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele descobriu o garoto careca da estalagem em seu acampamento, o que significava que ele o havia seguido até ali. O menino, que clamava ser conhecido como Egg, ou Ovo, por conta de sua cabeça completamente careca, se dizia oriundo de Porto Real, o que levou Duncan imediatamente a se lembrar de sua própria infância na Baixada das Pulgas, ponderando se o jovem Egg fosse um dos órfãos que se engravam as ruas por entre os cortiços, como ele mesmo tinha sido, aumentando instantaneamente sua empatia pelo menino. Esse novo sentimento, combinado com o fato de que Duncan necessitava de um escudeiro, embora ainda não fosse um cavaleiro sacramentado, fez com que Dunk reconsiderasse sua decisão anterior, aceitando então Egg como seu acompanhante dali em diante, permitindo que ele ficasse em seu acampamento e lhe concedendo o status de seu escudeiro durante o restante do torneio. Uma vez dentro do terreno das justas, Dunk descobriu que precisaria fazer uma transação desagradável para seguir adiante. Ele foi forçado a vender seu cavalo Pé Doce e todas as peças de armadura do falecido Sor Arlan para conseguir dinheiro suficiente para comprar para si um conjunto de armadura adequado à sua estatura em comum. Depois, ele encontrou um pantomimeiro que atendia pelo nome de Tencel, que concordou em se utilizar de seus dons artísticos para lhe pintar um símbolo pessoal, também necessário a qualquer competidor. O símbolo criado para Dunk apresentava uma grandiosa árvore sobre uma estrela cadente por sobre um fundo colorido de crepúsculo. No dia seguinte ao da sua chegada a Valfreixo, Dunk partiu para se inscrever nas liças, já devidamente armado e couraçado, mas esbarrou então em um pequeno problema. Era necessário ser um cavaleiro ungido para participar do torneio. Ele argumentou com o intendente de Lord Ashford, o responsável pelas inscrições, que Sor Arlan de Centarboro o havia sagrado pouco antes de sua morte, embora diversos atos e pensamentos do personagem sugiram que aquilo não passou de uma mentira conveniente para o momento.
No entanto, o intendente Ashford não se deu por totalmente convencido e aconselhou Dunk a procurar entre os participantes e os grandes senhores do torneio alguém que falasse em seu favor, para apoiar sua alegada cavalaria, o que lhe permitiria ingressar na competição. Naturalmente, ele foi incapaz de encontrar qualquer fidalgo disposto a apoiar sua afirmação e resolveu deixar a questão para o dia seguinte. Quando retornou ao castelo, ele acidentalmente interrompeu uma discussão entre os príncipes Baelor e Maekar Targaryen, que se encontravam absortos na questão do desaparecimento dos príncipes mais jovens Daeron e Aegon, dois dos filhos de Maekar. Ao explicar aos príncipes sua situação, Dunk fez com que Baelor se recordasse de já ter justado contra Sor Arlan anos antes, o que o levou a falar em favor de Dunk. Nem é preciso dizer que a palavra do príncipe real era muito mais do que suficiente para o que quer que fosse, e o agora presumido Sor Duncan ingressou nas listas do torneio. No entanto, a participação de Dunk no torneio não ficaria livre de seus próprios dramas, pois quando Tansel foi atacado pelo príncipe Aerion, conhecido por seu temperamento difícil, Dunk saiu em sua defesa, atacando Aerion no processo. Quando os guardas do príncipe atacaram Dunk em resposta, para cumprir o seu dever e proteger o jovem de sangue real, Egg surpreendentemente protegeu seu novo mentor, e a grande revelação se deu. Ele não era nenhum órfão da Baixada das Pulgas como Dunk havia suspeitado a princípio, mas era na verdade ninguém menos do que o príncipe Aegon, um dos filhos perdidos de Maekar. Ainda assim, embora tenha sido poupado de uma execução sumária pelas lâminas dos defensores de Aerion, Dunk ainda foi preso e conduzido ao castelo dos Ashford, onde Príncipe Baelor lhe informou que Príncipe Daeron havia alegado ao pai que o jovem Aegon havia sido sequestrado por um cavaleiro ladrão, ao mesmo tempo em que Aerion, sempre inescrupuloso, torcia sua história de ataque ao pantomimeiro em um conto de alta traição. Por conta das mentiras de ambos os príncipes, Duncan acabou sendo forçado por Baelor a integrar um julgamento de 7, para defender sua honra e sua vida contra as acusações de Aerion, e por estar o príncipe Maekar furioso com ele por ter, supostamente, tentado sequestrar seu filho. Com a ajuda do jovem Aegon, Dunk foi capaz de encontrar outros 6 homens para integrarem seu lado. Sir Robin Rysling, Sir Humphrey Harding, Lord Lionel Baratheon, o Senhor de Ponta Tempestade, Sir Humphrey Beesbury, o recém-ungido Sir Raymond Fossoway e o próprio príncipe Baelor, que acreditava na inocência e nas boas intenções de Dunk, além de desconfiar de Aerion. Esse grupo teria que encarar o grupo do próprio Aerion, formado por Daeron, Maekar, 3 dos Cavaleiros Brancos da Guarda Real e Sir Stephen Fossoway, o primo de Sir Raymond. Para a completa surpresa de Dunk, ele veio a descobrir que, durante o julgamento, o povo humilde que a tudo assistia estava do seu lado, pois todos conheciam a reputação ruim do príncipe Aerion. A luta naquele momento lhe fez se lembrar de um dos votos fundamentais de todo o cavaleiro, o de proteger os fracos e aqueles que não são capazes de proteger a si mesmos. Por isso, de certo modo, apesar da provável mentira que contara para se inscrever no torneio, aquele julgamento poderia aproximá-lo ainda mais do ideal da cavalaria, e poderia legitimar sua história. Durante a luta, que foi bastante intensa, Dunk se viu cara a cara com o próprio Aerion, e combinando seu tamanho e força, suas habilidades de luta aprendidas em seus anos na Baixada das Pulgas, e a força de seu ultraje pelo ataque ao pantomimeiro, Dunk foi capaz de sobrepujá-lo, forçando o orgulhoso Aerion a se submeter e a se dar por vencido. E como Daeron, que era bem menos maléfico que Aerion, já havia fingido sua própria rendição, como prometera a Dunk que faria no dia anterior, o combate terminou, o julgamento foi resolvido e Duncan foi declarado como inocente de todas as acusações. Infelizmente, 3 dos homens que haviam concordado em lutar ao lado de Dunk por sua inocência morreram durante ou após o julgamento, incluindo o príncipe Baelor, o que fez com que Duncan experimentasse uma dose gigantesca de culpa. No entanto, o dia não fora totalmente amargo, pois o príncipe Maekar, agora convencido de que Dunk não havia tentado sequestrar seu filho, lhe ofereceu um lugar no palácio de prazer e veraneio de sua família, em Solar Estival, para que Aegon pudesse continuar a atuar como seu escudeiro. Dunk concordou em manter o jovem Egg como escudeiro, mas recusou a posição em Solar Estival, pois acreditava que se manter como um cavaleiro andante, levando Aegon consigo em suas andanças, ajudaria a ensinar ao jovem a virtude da humildade que seu irmão mais velho Aerion nunca havia aprendido, e surpreendentemente, o príncipe Maekar concordou com sua visão, autorizando seu jovem filho a partir ao lado de Dunk. Com isso, o primeiro lugar que Dunk e Egg visitaram como uma dupla foi Dorne,
mais ao sul, passando pelo Passo do Príncipe e eventualmente atingindo a fortaleza de Veith, a sede da casa de mesmo nome. Ali, sem intenção, Dunk acabou por ofender Lady Cassella, a senhora do castelo e a primeira mulher bem-nascida que ele já havia conhecido na vida, o que obviamente abreviou em muito sua estada ali. Depois, durante a travessia do deserto dornês, o cavalo de Dunk, Castanho, morreu de insolação, e ambos precisaram montar na criatura de Egg, Trovão, até que um dos irmãos de Egg lhes enviou uma nova montaria, uma mula de nome Mestre, e puderam finalmente voltar a montar separados. A dupla permaneceu involuntariamente em Dorne durante os anos de 209 e 210, pois a grande praga da primavera varria os reinos, e de acordo com a decisão dos príncipes Martell, o principado permaneceu fechado durante esse período. Dessa forma, ambos acabaram por conseguir evitar a doença, pois Dorne permaneceu como um dos dois únicos pontos do continente a passar incólumes pela praga. A dupla então tomou uma balsa a remo para descer o Sangue Verde até Vila Taboeira, e ali eles embarcaram na galé Senhora Branca, com destino à Vila Velha, assim que o navio foi autorizado a deixar o Principado. Enquanto a bordo do navio, Dunk teve sua primeira experiência com combate naval, quando ajudou a tripulação a repelir alguns piratas. Uma vez chegados em Vila Velha, ambos partiram até a cidadela, para que Egg pudesse visitar seu irmão mais velho, Aemon, que vinha estudando para se tornar um mestre, e já havia forjado alguns elos de sua corrente. Então, o mestre em formação conheceu Dunk e tomou medidas de sua altura, concluindo que ele tinha por volta de 2,10 metros, o que o tornava um legítimo gigante entre o povo dos reinos. E ainda que isso nunca tenha sido dito expressamente, presume-se que foi Aemon o responsável por enviar à dupla a mula mestre, que passaram a usar no lugar do falecido Castanho. Os dois acabaram por se ver então novamente no coração da Campina, e se encaminharam até a fortaleza de Pouso Veloz, de propriedade de Sir Eustace Osgrey, um cavaleiro desafortunado que vinha passando por maus bocados. Ainda assim, Dunk e Egg entraram para seu serviço, ao lado de um antigo conhecido de Dunk dos tempos de suas andanças com Sir Arlan, Sir Bennis do Escudo Marrom. Depois, ambos os cavaleiros descobriram que camponeses a serviço de Lady Rowan Webber, de Fosso Gelado, haviam represado o córrego que passava por Pouso Veloz, diminuindo em muito o suprimento de água da fortaleza e tornando as terras Osgrey inférteis e secas, o que obviamente não podia continuar. Bennis, mais afoito, provocou a ira da Sra. Webber ao atacar de espada na mão um de seus servos, e por isso Sir Eustace ordenou a Dunk que fosse até Fosso Gelado, tratar diretamente com a senhora em fúria. O encontro com Lady Rowan foi marcado por uma forte tensão sexual entre ambos, e a senhora parecia desejá-lo, mas ainda assim ela o recusou, e ainda lhe revelou que Sir Eustace, a quem ele servia, havia juramentado sua espada a Daemon Blackfyre anos antes, durante a rebelião. Isso chocou Dunk de tal modo que ele tentou deixar o serviço de Osgrey, mas a comoção causada por um incêndio florestal próximo o levou a acreditar que a Sra. Webber já havia lançado sua campanha contra Sir Osgrey, e naturalmente não haveria mudanças de lado logo no início das lutas. Duncan sabia bem que a luta seria uma causa perdida, e por isso mesmo deixou de lado o serviço, mas prometeu a Osgrey, por uma questão de honra, que estaria ao seu lado quando o confronto contra os Webber acontecesse. Ao encontrarem as forças de Lady Rowan, Dunk ofereceu-se para decidir a questão em um julgamento por batalha contra um campeão dos Webber, e o homem apontado pela senhora foi seu próprio intendente, o cavaleiro Sir Lucas Longit. Ainda que Dunk não fosse tão habilidoso na esgrima quanto gostaria, seu tamanho e sua habilidade no embate corporal lhe valeram mais uma vez, e ele conseguiu matar Sir Lucas, embora tenha sofrido graves ferimentos e quase tenha se afogado no córrego sobre o qual haviam lutado. Após sua recuperação, Dunk descobriu que Sir Osgrey e Lady Rowan haviam acertado suas diferenças, e mais ainda, haviam se decidido por uma aliança por casamento. Isso fez com que Dunk se sentisse naturalmente rejeitado, após o encontro carregado de desejo entre si e a senhora, mas antes que partisse da fortaleza Osgrey, ele foi confrontado por Rowan, de quem ganhou um único beijo e um pedaço de sua trança, para manter consigo como uma recordação, antes que ele e Aegon se pusessem a caminho. Eles rumaram então para as terras fluviais, onde visitaram o Septo de Pedra em seu caminho para o norte, onde pretendiam se colocar ao serviço de Lord Baron Stark, em sua luta contra os Nascidos no Ferro que vinham assolando sua costa norte, mas seus planos mudaram por conta de um encontro casual ocorrido na estrada.
Eles cruzaram o caminho de uma poderosa hoste liderada por Lord Gorman Peak, Lord Alan Cockshaw e por um cavaleiro andante misterioso conhecido como John, o violinista. Este último, sendo uma espécie de companheiro de trabalho de Dunk, o convidou para participar do torneio de casamento de Lord Ambrose Butterwell, na fortaleza de Alvas Paredes, para o qual se dirigiam, lhe dizendo que o prêmio que seria dado ao campeão da lista seria nada menos do que um ovo de dragão. A princípio Dunk hesitou, e a hoste seguiu adiante sem ele, mas mais tarde ele se decidiu por partir, e até mesmo fez alguns novos amigos pelo caminho para Alvas Paredes, como Sir Kyle, o gato, Sir Minor Plum e Sir Glendon Ball. Quando chegaram à fortaleza Butterwell, Dunk parecia se sentir em casa, mas Aegon logo desconfiou que algo ali não estava em conformidade com um mero torneio de casamento, e que havia mais por trás da fachada aparentemente inocente da cerimônia. Ele informou a Dunk que a grande maioria dos nobres presentes ali haviam lutado em favor do Dragão Negro durante a rebelião Blackfyre de 196, o que lhe despertava suspeitas. Mais tarde, Dunk voltou a se encontrar com Jon, que lhe disse que ele lhe havia aparecido em um sonho, onde Dunk não usava nada além das peças imaculadas da armadura branca da Guarda Real, o que por acaso era seu grande sonho de infância. Jon lhe contou então que seus sonhos sempre se concretizavam, tendo ele sonhado com a morte de seus irmãos certa vez apenas para descobrir depois que elas de fato haviam acontecido, apesar de eles não acreditarem em suas palavras. Por fim, o violinista lhe disse também que havia sonhado com um ovo de dragão eclodindo em Alvas Paredes, que só poderia ser o ovo a ser conferido ao campeão das liças. Quando o torneio começou, Dunk ingressou como um cavaleiro misterioso conhecido tão somente pelos espectadores como o Cavaleiro da Forca, por conta do estandarte que adotou então, mostrando um corpo pendendo grotescamente de um cadafalso de execução em negro sobre fundo cinza. No entanto, ele foi derrotado e derrubado logo em sua primeira disputa, por Sir Uthor Underleaf, que ainda confessou ter sido subornado para matar Duncan na liça final. Depois, enquanto procurava por seu escudeiro, Dunk se encontrou novamente com Sir Glendon Ball, que vinha tendo muito mais sucesso do que ele na competição, e o convidou para se juntar a ele em sua viagem para o norte após o torneio, para também entrar para o serviço dos Stark. Mas Sir Glendon declinou, revelando a Dunk que Lord Gorman lhe havia oferecido um lugar em sua própria guarnição, sob a condição de que Glendon deixasse que Sir Jon o vencesse nas disputas. Glendon recusara tal proposta, no entanto, enfurecendo Lord Gorman. Depois, foi a vez de Dunk topar com o próprio violinista novamente, o que o levou a lentamente ponderar a respeito de sua verdadeira identidade e sobre o motivo que havia levado todos até aquele torneio. Tudo fora armado para que Jon saísse como vencedor. Por não ter concordado com o esquema proposto, Lord Peak acusou Sir Glendon de ter roubado o ovo de dragão que seria dado ao campeão, o que o levou diretamente às masmorras. E quando Dunk tentou intervir em favor do amigo, Ellen o puxou bruscamente, ordenando a ele que o seguisse caso quisesse voltar a ver Aegon. O Sr. Cockshaw então tentou assassinar Dunk pelo favor demonstrado pelo violinista a ele, mas mesmo tendo sido ferido, Duncan foi capaz de atirar o Lorde enciumado para dentro de um fosso, onde ele prontamente se afogou. A coisa toda foi testemunhada por Maynard Plum, que ajudou então Dunk a curar seus ferimentos, além de lhe revelar a localização de seu escudeiro. O que acontecera a Aegon fora que, falsamente, havia anunciado a Lord Butterwell que tanto ele próprio quanto Dunk eram espiões enviados a Alvas Paredes para investigar as atividades ali praticadas, e que seu pai, o Príncipe Maekar, se aproximava naquele exato momento à frente de um grande exército. Assustado com a notícia, Lord Ambrose alegou inocência, mas Sir Tomard Hiddle, um impulsivo cavaleiro de sua hoste, tentou atacar Egg para prendê-lo, apenas para ser morto por Dunk na luta que se seguiu. Depois disso, Duncan ordenou ao escudeiro que partisse às pressas para a Lagoa da Donzela, antes de confrontar o violinista, chamando-o por seu verdadeiro nome: Daemon. Aquele era ninguém menos do que Daemon II Blackfyre, o alto-coroado sucessor do Dragão Negro, que retornara a Westeros para continuar a luta de sua casa pelo trono. Duncan também acusou Lord Peak de subornar os competidores em favor de Daemon, para torná-lo mais respeitável aos olhos dos demais como um campeão, além de acusá-lo de incriminar falsamente Sir Glendon pelo roubo do ovo de dragão. Furioso com as acusações, coube a Daemon desafiar Glendon a um julgamento por combate, na forma de uma justa.
Sor Gundam derrotou o Blackfire sem grandes dificuldades, derrubando-o do cavalo na lama revolvida do pátio de torneio de forma tão humilhante que os homens passariam a se referir a ele desde então como o Dragão Marrom. E apenas momentos após essa fragorosa derrota, Alvas Paredes foi tomada de assalto pela tropa lealista liderada por ninguém menos do que Sir Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, mão do rei Aerys I. O Dragão Marrom foi aprisionado, e todos os que o haviam apoiado foram presos ou executados no ato, fazendo com que a segunda rebelião Blackfire terminasse antes mesmo de se iniciar. O Corvo de Sangue permitiu a Dunk e Egg que partissem em seu caminho, pois nada tinham tido a ver com a tentativa de levante, além de sugerir a Dunk que o sumiço do precioso ovo de dragão tivesse tido algo a ver com os anões pantomimeiros que haviam se apresentado no evento. Tempos mais tarde, a dupla finalmente atingiu Winterfell, o coração do norte, embora não se saiba se chegaram de fato a entrar para o serviço dos Stark como haviam planejado, nem se Dunk finalmente pôde ir à muralha perguntar por homens que fossem semelhantes à ideia que tinha do pai. Quando o primeiro dos filhos de Egg, que a essa altura já era conhecido como Aegon, nasceu, ele foi chamado de Duncan, presumivelmente como uma homenagem ao amigo e mentor de seu pai, embora isso jamais tenha sido dito explicitamente. E devido à óbvia questão da altura em comum do Duncan original, o príncipe seria conhecido por toda a vida como Duncan, o Pequeno ou Duncan, o Baixo. Nos idos do ano 233 após a conquista, contrariando-se à lógica, Aegon veio a se tornar rei, o quinto de seu nome, o que lhe rendeu a alcunha de O Improvável, após ter sido escolhido em concílio, depois da recusa de seu irmão mais velho Aemon em abrir mão de seus votos para tomar o trono. De fato, Aemon se sentia tão preocupado com a perspectiva de que, em algum momento, homens de poucos escrúpulos tentassem usá-lo para remover seu irmão do trono, que se decidiu por partir da capital em direção a Castelo Negro, onde tomaria votos e se tornaria um irmão da Patrulha da Noite, impedindo a si mesmo assim de ser rei ou de angariar qualquer poder pessoal, de modo que nunca pudesse ser usado como uma arma contra Aegon. O novo rei, comovido com o gesto, enviou Dunk em pessoa para escoltar o irmão na viagem por mar até Atalaia Leste, onde Aemon aportaria para tomar o caminho de Castelo Negro. Mais tarde, Duncan finalmente alcançou seu sonho de infância de integrar as Espadas Brancas, sendo afinal de contas um dos amigos mais antigos e queridos do novo rei. E embora não se saiba exatamente quando sua sagração como irmão juramentado se deu, a primeira menção explícita de Dunk como uma Espada Branca nos veio de 236, apenas 3 anos após a ascensão de Aegon V. Nesse mesmo ano de 236, Duncan lutou na quarta das rebeliões Blackfire, e foi o responsável por assassinar Daemon III, o pretendente do Dragão Negro, protegendo assim o trono de seu amigo. No ano 239, o príncipe Duncan, o Pequeno, chocou todo o reino ao romper seu noivado com a filha de Lord Lionel Baratheon em favor de um noivado com uma mulher oriunda do povo, Jenny de Pedravelhas, das Terras Fluviais. Isso enfureceu Lord Lionel de tal forma que ele simplesmente renunciou a seu voto de lealdade para com o reino, se autodeclarando como o novo rei da tempestade, e coube a Duncan representar a coroa no julgamento por batalha contra o rebelde Baratheon, no qual o superou, colocando um fim à sua curta tentativa de rebelião. Nos idos de 252 ou 253 após a conquista, Sor Duncan já era o senhor comandante da Guarda Real, uma posição mais alta do que jamais poderia ter sonhado. Ele participou então de um torneio de inverno organizado na capital do reino, onde foi derrotado surpreendentemente por um jovem de 16 anos de idade que, a seu tempo, também viria a se tornar lendário, Barristan Selmy. No ano 259, Duncan partiu juntamente com seu rei, o príncipe Duncan, sua Jenny de Pedravelhas e boa parte da corte em direção ao sul, até Solar Estival, a grandiosa sede de veraneio dos Reis Dragão, para o que deveria ser uma temporada de prazeres e amenidades. No entanto, mal suspeitava Duncan que essa viagem seria sua última. Quando a corte lá chegou, um terrível incêndio devastou a fortaleza mais depressa do que qualquer um poderia ter julgado, e dezenas ou mesmo centenas de pessoas pereceram carbonizadas, entre gritos e lamentos.
Entre os mortos da tragédia em Solar Estival contavam-se o rei, o príncipe Duncan e o próprio senhor comandante. Embora os registros sobreviventes de Arquimestre Gildan, que foi testemunha ocular e um dos sobreviventes do desastre, sugiram que os últimos atos de valor e coragem de Duncan tenham salvo as vidas de algumas pessoas antes que ele encontrasse seu terrível destino, se mantendo fiel até o amargo fim ao código de honra cavalheiresca que tanto admirou desde a aurora de sua vida, como um humilde garoto de rua em Porto Real. E foi desse modo que Sor Duncan, o Alto, faleceu, entre os 64 e os 66 anos de idade, enquanto vivia o sonho de ser uma das Espadas Brancas, e passava seu tempo protegendo seu velho amigo, que agora ocupava o trono, na última grande aventura de Dunk e Egg.